O mundo desabou numa terça-feira comum. Eu estava preparando o café da manhã quando ouvi o celular do Roberto vibrar sobre a mesa. Ele havia esquecido o aparelho, coisa rara para um homem que vivia grudado no telefone. Pensei em levá-lo até o escritório, como uma esposa dedicada faria. Afinal, 25 anos de casamento me ensinaram a cuidar dos detalhes que fazem a diferença. A tela acendeu com uma nova mensagem. Mal posso esperar por hoje à noite, meu amor. A Márcia vai viajar amanhã. Teremos a casa só para nós. Já comprei aquela lingerie que você gostou. Meu coração parou. Márcia sou eu. Peguei o telefone com as mãos tremendo. Marina, minha irmã caçula, havia mandado uma foto íntima. Para meu marido. Para o homem com quem divido a cama há um quarto de século. Sentei no chão da cozinha. O cheiro do café passando contrastava com o gosto amargo que tomou conta da minha boca. O chão frio das cerâmicas que escolhemos juntos para nossa casa dos sonhos agora parecia gelado como meu coração. 25 anos. 9.125 dias ao lado de um homem que me enganava com minha própria irmã. As lágrimas vieram antes que eu pudesse processar completamente o que estava vendo. Cada gota carregava pedaços da mulher que eu pensava ser. 6 meses antes, eu era Márcia Oliveira Santos, 52 anos, consultora educacional respeitada na região. Casada com Roberto Carlos Santos, contador bem-sucedido de 55 anos. Irmã de Marina Oliveira, artista plástica talentosa de 48 anos. Uma família que todos admiravam nas reuniões da igreja, nos encontros do clube, nas festas da vizinhança. Acordava todos os dias às 5h30, preparava o café do jeito que ele gostava, forte, sem açúcar, com uma pitada de canela. Deixava as camisas passadas e organizadas por cor, a gravata escolhida combinando perfeitamente. Quando viajava a trabalho, ligava toda noite às 9 em ponto para saber como havia sido o dia dele, se havia jantado direito, se estava tomando os remédios para a pressão. Você é a melhor esposa do mundo, ele dizia, me abraçando pela cintura enquanto eu lavava a louça. Não sei o que seria de mim sem você. Eu derretia com essas palavras. Depois de tantos anos, ainda sentia borboletas no estômago quando ele demonstrava carinho. Marina sempre foi a artista da família. Livre, despojada, sem compromissos sérios. Chegava aos domingos com o cabelo ao vento, vestidos coloridos, trazendo histórias de exposições, vernissagens e aventuras que eu vivia através dela. Roberto brincava que ela era a irmã que ele nunca teve. Eu sorria, orgulhosa da harmonia familiar que construímos ao longo dos anos. Vocês são tão diferentes, ele costumava dizer. Você, responsável e centrada. Ela, livre e artística. Que sorte ter as duas na minha vida. Que idiota eu fui. Nas reuniões de pais da escola onde prestava consultoria, eu era a referência. Márcia tem um casamento exemplar, diziam as outras mulheres. Vocês são o casal que todos queremos ser. 25 anos juntos e ainda se olham com carinho. Se elas soubessem que esse carinho todo era teatro, nossa casa era o ponto de encontro da família. Natais, aniversários, Páscoas, tudo acontecia aqui. Eu fazia questão de receber bem, de ter a mesa farta, de criar memórias afetivas. Roberto adorava ser o anfitrião, contando suas piadas, servindo o vinho, sendo o centro das atenções. Marina sempre elogiava minha comida, minha decoração, minha capacidade de fazer todo mundo se sentir em casa. Você tem o dom da hospitalidade, mana, ela dizia, me ajudando na cozinha. Eu não tenho paciência para essas coisas domésticas. Agora entendo por que ela não precisava ter. Ela estava ocupada sendo a outra mulher na vida do meu marido. Voltei para casa com o celular ainda na mão, tremendo. Roberto chegaria apenas no final da tarde. Tinha 5 horas inteiras para processar aquilo, para entender como minha vida havia se tornado uma mentira. Abri o WhatsApp deles com dedos trêmulos. 2 anos. 2 anos inteiros de mensagens apaixonadas, fotos íntimas, planos de encontros românticos. Sempre quando eu viajava a trabalho. Sempre na minha própria casa. Ela nem desconfia, escreveu Marina em março do ano passado.
Márcia é muito ingênua para perceber. Ontem ela até elogiou meu perfume novo, o mesmo que você disse que adora. Minha esposa vive no mundo dela, respondeu Roberto. Só pensa em trabalho e responsabilidades. Nunca foi espontânea como você. A conversa continuava. Às vezes tenho pena dela. Deve ser terrível viver sem paixão. Roberto, você sente culpa? No começo sentia, mas agora, Márcia e eu somos mais como irmãos. Você me faz sentir vivo novamente. Cada palavra era uma punhalada no peito. Eu, que abria mão de oportunidades profissionais lucrativas para estar presente nos momentos importantes. Eu, que fingia não perceber quando ele chegava tarde, cheirando a perfume diferente, com manchas de batom no colarinho. Eu, que atribuía suas mudanças de humor ao estresse do trabalho. Fotografei tudo. Cada conversa, cada foto, cada mentira documentada. Criei pastas organizadas por data no meu computador. Algo dentro de mim despertou. Não era apenas dor, era a necessidade de estratégia. A consultora educacional, que resolvia conflitos familiares há décadas, finalmente precisaria usar suas habilidades em benefício próprio. Descobri que eles se encontravam no motel da estrada quando eu viajava. Descobri que Marina usava lingeries que Roberto comprava para ela com o cartão de crédito conjunto, nosso cartão. Descobri que ele havia presenteado minha irmã com um colar de pérolas no aniversário dela. Colar que eu havia elogiado e que ele disse estar muito caro para nosso orçamento, quando sugeri que ele comprasse para mim. Quando Roberto chegou, eu estava na cozinha, preparando seu prato preferido, lasanha à bolonhesa. Esqueci meu celular, disse ele, pegando o aparelho da mesa sem nem me olhar direito. Percebi. Quase levei para você, mas imaginei que você passaria em casa durante o almoço. Ele me beijou na testa. O mesmo beijo carinhoso de sempre. Como conseguia fingir tão bem? Como dormia tranquilo ao meu lado depois de passar a tarde com minha irmã? Marina ligou. Menti testando sua reação. Quer saber se pode vir jantar domingo. Ele engasgou ligeiramente com a água. Marina? Claro, claro que pode vir. Pensei em fazer aquela paella que vocês adoram. Ótima ideia, ele respondeu, mas seu sorriso estava forçado. Adoro quando ela vem. Tenho certeza que adorava mesmo. Só não sabia que eu agora sabia por quê. O domingo seguinte foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Marina chegou às 2 da tarde, como sempre. Cabelo solto em ondas naturais, vestido florido que realçava sua silhueta, aquele sorriso radiante que eu sempre admirei. Ela trazia flores do jardim da nossa mãe e uma garrafa de vinho. Como você está, mana? Trabalhando muito? Você sabe como é, respondi, observando Roberto preparar a mesa da varanda com cuidado especial. Eles se cumprimentaram com um beijo no rosto que durou alguns segundos a mais que o normal. Para quem não conhecia a verdade, parecia familiar. Para mim, era asqueroso. Durante o almoço, ela contou sobre uma exposição que estava organizando no Centro Cultural da cidade. Roberto fez perguntas interessadas, elogiou o trabalho dela com um entusiasmo que há anos não demonstrava pelos meus projetos. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele me dirigia anos atrás, quando ainda éramos apaixonados, quando ele ainda me via como mulher e não apenas como administradora doméstica. E você, cunhado? Como vão os negócios? Não posso reclamar. Clientes satisfeitos, escritório crescendo. Mentira. Eu havia descoberto, através de conversas casuais com clientes mútuos, que ele estava perdendo contas importantes. O escritório passava por dificuldades financeiras que ele escondia de mim. Mais uma peça do quebra-cabeças se encaixando perfeitamente. Roberto está pensando em expandir. Menti, só para ver a reação dela. Talvez abrir uma filial. Marina sorriu com interesse genuíno. Que maravilha! E você, Márcia, continua viajando muito? Tenho alguns projetos importantes nas próximas semanas, respondi, observando o olhar que eles trocaram. Era sutil, mas estava lá. A antecipação. Depois do almoço, Marina foi ao banheiro, nosso banheiro da suíte, não o social. Roberto aproveitou para ajudar a recolher os pratos, movimento que fez questão de demonstrar apenas quando ela estava presente. Sua irmã está cada dia mais bonita, comentou ele baixinho, achando que ela não podia ouvir.
Algo ardeu no meu peito. É verdade. Marina sempre foi especial. Tem uma energia única. Especial mesmo, ele murmurou, com um sorriso que não conseguiu disfarçar completamente. Marina voltou do banheiro com batom retocado. Detalhes que uma irmã mais velha nota, especialmente quando está investigando uma traição. Que banheiro lindo, mana. Você reformou alguma coisa? Trocamos apenas os acabamentos, respondi. Era mentira. Não tínhamos reformado nada. Ela conhecia nosso banheiro porque usava nosso banheiro. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não seria apenas mais uma mulher traída chorando pelos cantos. Seria estratégica, calculista, inteligente. Eles tinham me subestimado por anos. Era hora de mostrar que a ingênua Márcia havia morrido naquela terça-feira de manhã. Na segunda-feira, encontrei Dona Alzira no mercado. Nossa vizinha há 15 anos, ex-professora aposentada, fofoqueira profissional, mas de coração bom. Ela sempre soube de tudo o que acontecia na nossa rua antes mesmo dos próprios envolvidos. Márcia, querida, como você está? Há tempos não conversamos direito. Bem, Dona Alzira. E a senhora? Como está a família? Ela se aproximou, olhando ao redor com aquela cara de quem tem segredo importante para dividir. Escute, minha filha. Não sei se devo dizer isso, mas... Você é uma boa menina, sempre foi. Sua mãe te educou direito. Meu estômago se contraiu. Aqui vinha a confirmação do que eu mais temia. Pode falar, Dona Alzira. É sobre sua irmã. Tenho visto ela na sua casa várias vezes quando você não está. Às vezes muito tarde da noite. E, bem, ela fica até muito tarde. Respirei fundo, forçando naturalidade. Ah, ela tem a chave reserva. Às vezes vai lá buscar algumas coisas que guardo para ela, ou usar a internet quando a dela está com problema. É, deve ser isso mesmo, Dona Alzira disse, mas o olhar dela transmitia claramente que não acreditava na própria conclusão. É que, bem, o Roberto chega sempre pouco depois dela, e eles saem juntos às vezes. Deve ser coincidência, murmurei, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Claro, claro. Vocês são uma família unida. Só achei estranho porque, bem, eles parecem muito à vontade juntos. Mais que cunhados normais, se me entende. Entendi perfeitamente. Obrigada por se preocupar, Dona Alzira, mas tenho certeza de que não é nada demais. Saí do mercado com uma certeza dolorosa. Toda a vizinhança sabia. Eu era a última a descobrir sobre a traição na minha própria casa. Dona Alzira, seu José da esquina, a Dona Marta do número 47. Todos sabiam que meu marido traía com minha irmã no meu próprio lar, e eu era vista como a coitada que não percebia nada. A humilhação era pública, sistemática, completa. Naquele momento, caminhando de volta para casa carregando sacolas de supermercado, a mulher ingênua que Roberto e Marina conheciam morreu para sempre. No lugar dela, nasceu uma estrategista determinada a equilibrar essa equação de forma definitiva. As semanas seguintes foram as mais solitárias da minha vida. Continuei fingindo normalidade com uma perfeição que me assustava. Café da manhã às 6, beijos de despedida, como foi seu dia, amor? Jantares preparados com carinho, conversas sobre trivialidades antes de dormir. Mas por dentro eu estava morrendo aos poucos, como uma planta privada de luz. Parei de ligar quando viajava a trabalho. Roberto nem notou. Antes, ele reclamava quando eu esquecia de dar notícias. Agora, minha ausência de ligações passou despercebida. Obviamente, estava ocupado demais com outras atividades. Deixei de comentar sobre o dia dele quando chegava em casa. Ele não percebeu. Simplesmente murmurava, "Oi", e seguia para o banho, provavelmente para tirar vestígios de encontros clandestinos. Cancelei encontros com amigas do grupo da igreja, com colegas de trabalho, com antigas companheiras de faculdade. Ninguém estranhou minha ausência prolongada. Aparentemente, eu havia me tornado tão discreta na vida social que minha ausência era imperceptível. Eu havia me tornado invisível na minha própria vida. À noite, ficava na varanda dos fundos, observando as estrelas e ouvindo os ruídos noturnos da cidade. A casa silenciosa ecoava com risos que não eram mais meus, com conversas que não incluíam mais minha voz genuína.
O jardim que cultivei com tanto carinho durante anos, rosas, jasmins, hortênsias, parecia murchar junto comigo, como se sentisse minha tristeza. Roberto dormia tranquilo ao meu lado. Às vezes murmurava nomes durante o sono, sussurrava palavras carinhosas, sorria dormindo. Nunca era meu nome que pronunciava. Nunca eram palavras dirigidas a mim. Marina ligava esporadicamente, mantendo a farsa familiar. Você está bem, mana? Sua voz está estranha, parece cansada. Só cansaço do trabalho, eu respondia mecanicamente. Cansaço de viver uma mentira. Cansaço de ser a idiota da história. Cansaço de acordar todos os dias fingindo que não sabia que minha vida era uma encenação cruel, onde eu era a única que não conhecia o roteiro. 2 meses e meio depois da descoberta, tive minha primeira crise de pânico. Estava em uma reunião importante na Secretaria Municipal de Educação, apresentando um projeto de mediação familiar para escolas públicas. Ironia cruel do destino. A coordenadora pedagógica havia acabado de elogiar minha expertise em resolver conflitos familiares quando senti o coração disparar sem aviso. Falta de ar. Suor frio escorrendo pelas costas. A sensação física de que ia morrer ali mesmo, na frente de toda a equipe pedagógica. Márcia, você está bem? Perguntou a coordenadora, interrompendo minha apresentação. Você ficou muito pálida. Só preciso de 1 minuto. Pode ser a pressão. Saí correndo para o banheiro da secretaria, deixando minha pasta e notebook na mesa. Tranquei a porta e me apoiei na pia, respirando como um peixe fora d'água. Olhei meu reflexo no espelho. Mulher de 52 anos, cabelos grisalhos mal cuidados que não cortava há meses, olheiras profundas cavadas pela insônia, pele sem vida. Quando foi que parei de me ver? Quando foi que parei de existir como ser humano e me tornei apenas uma função na vida de outras pessoas? Chorei ali, sozinha, pela primeira vez desde a descoberta. Chorei pela mulher que fui, confiante, alegre, apaixonada. Chorei pelo casamento que pensei ter tido, sólido, respeitoso, verdadeiro. Chorei pela família que nunca existiu de verdade, unida, leal, honesta. Quando voltei para casa, Roberto estava no telefone da sala. Ao me ver chegar, desligou rapidamente, sem nem se despedir da pessoa do outro lado. Quem era? Perguntei, por puro automatismo. Cliente, respondeu sem me olhar, fingindo estar ocupado com papéis. Àquela altura, nem se dava ao trabalho de mentir bem. A desenvoltura nas mentiras havia se tornado preguiçosa, descuidada. Eu não merecia nem mentiras elaboradas. Fui para nosso quarto. Abri o guarda-roupa e olhei minhas roupas. Tudo cinza, preto, marrom, bege. Tons neutros, roupas sem vida. Quando foi que parei de usar cores? Quando foi que aceitei me tornar sombra na minha própria vida? Quando concordei em ocupar o espaço de móvel na minha própria casa? Naquela noite, deitada ao lado de um homem que sussurrava o nome de outra mulher durante o sono, decidi que algo precisava mudar radicalmente. Eu não ia morrer em vida por causa deles. Não ia deixar que me transformassem em fantasma dentro da minha própria existência. Na quinta-feira seguinte, dirigindo de volta de uma consulta em escola rural, ouvi uma propaganda no rádio que mudou tudo. Academia Viva Dança, aulas de dança de salão para iniciantes. Redescubra sua elegância, sua feminilidade, sua alegria. Nunca é tarde para começar de novo. Algo dentro de mim se acendeu pela primeira vez em meses. Na juventude, eu dançava. Era boa, inclusive. Ganhei vários concursos locais de dança de salão quando tinha 20 e poucos anos. Roberto sempre disse que achava bobagem de gente sem o que fazer. Com o tempo, entre trabalho e responsabilidades matrimoniais, simplesmente parei. Guardei os sapatos de dança numa caixa no sótão e nunca mais toquei no assunto. Parei o carro e liguei para o estúdio imediatamente. Academia Viva Dança, boa tarde. Olá, gostaria de informações sobre as aulas de dança de salão. Claro, temos turmas para todas as idades. A senhora já dançou antes? Há muito tempo mesmo. Perfeito! Temos uma turma de recomeço que se reúne terças, quintas e sábados. Pessoas que já dançaram e querem retomar.
Quer experimentar uma aula? Quero. Na primeira aula, um sábado de manhã, conheci mulheres que se tornariam fundamentais na minha jornada. Silvana, 48 anos, recém-divorciada de um casamento de 20 anos, radiante e determinada. Carmen, 55, viúva há 3 anos, redescobrindo a vida social. Lúcia, 60, solteira convicta que decidiu realizar sonhos adiados. Você é casada? Perguntou Silvana durante o intervalo, enquanto tomávamos água. Tecnicamente, respondi, surpreendendo-me com minha própria honestidade. Ela riu com compreensão imediata. Entendi perfeitamente. Também já estive tecnicamente casada. É uma situação bem específica. Foi a primeira vez em meses que ri de verdade. O som da minha própria gargalhada soou estranho, como se viesse de outra pessoa. O professor Marcos era um homem de 40 e poucos anos, paciente, encorajador, com aquela energia contagiante de quem genuinamente ama ensinar. Márcia, você tem talento natural preservado. Por que parou de dançar? A vida, respondi simplesmente, permitindo que ele me conduzisse numa sequência de valsa. A vida também pode ser dançada, ele disse, me fazendo girar lentamente. É questão de encontrar o ritmo certo e ter coragem de seguir a música. Saí de lá com uma sensação que havia esquecido completamente. Esperança. Pela primeira vez em meses, voltei para casa sorrindo genuinamente. Roberto nem perguntou onde eu estivera durante toda a manhã. As aulas de dança se tornaram meu santuário e minha universidade pessoal. 3 vezes por semana, eu me transformava em uma mulher diferente. Comprei roupas coloridas pela primeira vez em anos, sapatos novos de dança, maquiagem, batom vermelho que não usava desde a juventude. Você está diferente, comentou Roberto um dia, me observando me arrumar para sair. Como assim? Não sei. Mais alegre? Mais arrumada. Se ele soubesse o que eu estava verdadeiramente planejando. Durante esse período de renascimento pessoal, comecei a documentar tudo de forma sistemática e profissional. Criei um arquivo digital completo e organizadíssimo, prints das conversas organizados por data, registros detalhados dos horários das traições, fotos das evidências físicas que Marina deixava espalhadas pela casa, roupas íntimas no cesto de roupa suja, maquiagem esquecida no banheiro, perfume diferente impregnado nas almofadas do sofá. Silvana, que havia passado por um divórcio complicado 2 anos antes, se tornou minha mentora não oficial em estratégias de separação. Nunca, jamais, confronte antes de ter todas as cartas na mão, ela me ensinou durante um almoço após a aula. Homens mentirosos sempre encontram um jeito de reverter a situação e fazer você parecer louca ou paranoica. Segui o conselho religiosamente. Abri uma conta bancária separada em um banco diferente do nosso. Comecei a transferir pequenas quantias mensais das minhas consultorias particulares. Nada que despertasse suspeita, mas suficiente para garantir minha independência financeira quando chegasse a hora. Iniciei também um blog pessoal, Recomeços depois dos 50, redescobrindo a mulher que existe em você. Escrevi sobre autoestima, sobre redescobrir paixões antigas, sobre a importância da amizade feminina, sobre ter coragem de mudar após décadas vivendo no piloto automático. Não mencionei minha situação real, mas as leitoras se identificavam profundamente com os textos. Seu blog salvou minha vida, escreveu uma seguidora de Brasília. Pensei que era tarde demais para recomeçar após 20 anos de casamento morto. Suas palavras me deram coragem para sair de casa depois de 15 anos sendo invisível, comentou outra. Nunca é tarde para recomeçar. Eu mesma estava me tornando a prova viva disso. 6 meses depois das primeiras aulas de dança, minha vida havia se transformado de forma surpreendente. O grupo da academia se tornou minha família escolhida. Silvana, Carmen, Lúcia e eu éramos inseparáveis. Saíamos para jantar em restaurantes que eu jamais havia conhecido. Íamos ao cinema assistir filmes que Roberto considerava bobagem de mulher. Fazíamos viagens de fim de semana para cidades históricas. Participávamos de eventos culturais que me faziam sentir viva novamente. Você está radiante, disse Carmen durante um almoço em um bistrô charmoso do centro histórico. Posso perguntar o que aconteceu? Você mudou completamente.
Decidi parar de viver a vida que os outros esperavam de mim e comecei a viver a vida que eu quero. E seu marido? Como ele está reagindo a essas mudanças? Roberto nem notou que mudei. Isso diz tudo sobre nosso casamento, não é? Foi Lúcia quem fez a sugestão que mudaria o rumo dos acontecimentos. Por que você não conversa com o Dr. Fernando Almeida? Ele é um excelente advogado de família. Discreto, estratégico, eficiente. Ainda não sei se quero o divórcio, menti. Conversar não custa nada, e informação nunca é demais. Dr. Fernando Almeida me recebeu numa tarde chuvosa de quinta-feira, em seu escritório elegante no centro da cidade. Homem sério, com cabelos grisalhos e olhar experiente, direto ao ponto, sem ser indelicado. Senhora Márcia, o que posso fazer pela senhora? Mostrei parte das evidências que havia coletado metodicamente. Ele analisou tudo com atenção profissional, fazendo anotações, perguntando detalhes específicos. A senhora tem um caso sólido: adultério comprovado, quebra dos deveres conjugais, evidências fartas. Mas me diga, qual é seu objetivo real? Divórcio rápido para sair dessa situação ou quer garantir seus direitos e uma separação que seja justa financeiramente? Olhei bem nos olhos dele. Quero justiça completa, do tipo que dói na alma e ensina lições definitivas. Ele sorriu de leve, reconhecendo uma cliente determinada. Compreendo perfeitamente. Vamos conversar sobre estratégias. A essa altura, eu estava jogando xadrez enquanto eles continuavam jogando damas. Chegou a hora da minha jogada mais audaciosa. Anunciei em casa, durante um jantar qualquer, que queria renovar completamente a decoração da casa. Roberto quase se engasgou com o vinho. Por quê? A casa está ótima assim. Gastamos uma fortuna na última reforma. 25 anos praticamente com a mesma decoração. Está na hora de uma mudança, não acha? Algo mais moderno, mais alegre. Mas vai custar uma fortuna. Não temos dinheiro sobrando para isso. Interessante. Não tínhamos dinheiro para renovar nossa casa, mas ele tinha dinheiro para presentes caros para a amante. E então veio minha jogada que os deixaria em situação impossível. Pensei em contratar a Marina para o projeto. Ela tem bom gosto, é da família, vai fazer um preço especial. Roberto parou de mastigar. Literalmente parou, com o garfo a meio caminho da boca. Marina? Para decorar nossa casa? Por que não? É uma oportunidade de ajudar minha irmã profissionalmente e fortalecer os laços familiares. A ironia era absolutamente deliciosa. Eles teriam que fingir que não se conheciam intimamente enquanto Marina redesenhava nossa sala de estar, nosso quarto, nossa casa inteira. Marina aceitou o projeto com um entusiasmo que não conseguiu disfarçar completamente. Márcia, que ideia maravilhosa! Sempre sonhei em trabalhar numa casa como a sua. Vai ser um projeto especial. Aposto que sonhara mesmo, especialmente com o quarto principal, onde ela já se sentia tão à vontade. Durante as primeiras reuniões de projeto, observei os dois interagindo com a atenção de uma detetive profissional. O constrangimento era palpável. Roberto inventava desculpas para sair de casa sempre que ela chegava para não atrapalhar o trabalho feminino. Marina fazia questão de elogiar cada detalhe da casa, fingindo descobrir cômodos que ela conhecia de cor. Vocês têm um lar tão harmonioso, mana. Dá para sentir o amor nesta casa. Tenho mesmo sorte, respondi sorrindo. 25 anos construindo esta harmonia. O constrangimento deles era minha diversão secreta. A renovação durou 3 meses inteiros. Durante esse período, instalei discretamente um sistema completo de câmeras de segurança em pontos estratégicos da casa. Câmeras pequenas, modernas, conectadas ao meu celular. Para proteger a casa durante as obras, expliquei a Roberto quando ele notou uma das câmeras. Vai ter gente estranha entrando e saindo. É melhor prevenir. Ele concordou sem suspeitas. Homens culpados são surpreendentemente ingênuos. Foi através dessas câmeras que consegui as últimas e mais devastadoras evidências que precisava. Numa quinta-feira à tarde, Marina chegou mais cedo para conferir o andamento dos trabalhos. Roberto também apareceu por acaso 20 minutos depois. Eles pensavam que eu estava em uma reunião na Secretaria de Educação da cidade vizinha. Reunião que cancelei propositalmente para observar a movimentação deles.
Assisti tudo do meu carro, estacionado 2 quadras de casa, através do aplicativo das câmeras no meu celular. Eles se beijaram apaixonadamente na minha sala de estar recém-decorada. Se amaram no meu sofá novo. Planejaram uma viagem romântica para celebrar o final das obras. Riram de como eu era distraída e ingênua por não perceber nada. Naquela noite, esperei Roberto chegar em casa com a paciência de uma predadora esperando a presa. Ele apareceu às 9h30 com um buquê de flores amarelas, minhas preferidas, detalhe que ele havia esquecido por anos. Para que isso? Perguntei, fingindo surpresa. Não posso mais demonstrar carinho pela minha esposa? Você anda tão dedicada, trabalhando tanto. Olhei bem nos olhos dele. 25 anos. 1/4 de século. 9.125 dias. Roberto, preciso te fazer uma pergunta e quero que seja completamente honesto comigo. Ele ficou visivelmente tenso. Claro. O que é? Você ainda me ama? A pausa foi longa demais. Reveladora demais. Constrangedora demais. Que pergunta é essa, Márcia? Claro que amo. Por que perguntaria isso? Então por que está traindo nosso casamento há 2 anos com minha irmã? O mundo parou. O rosto dele perdeu toda a cor. O buquê de flores caiu no chão. Como você... Quem disse isso? Ninguém disse, Roberto. Eu descobri. Sozinha. E sei de tudo. Mostrei o celular com algumas das evidências mais claras. Roberto sentou pesadamente na poltrona da sala, aquela mesma poltrona onde havia planejado a viagem romântica com minha irmã horas antes. Márcia, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Já sei de tudo, muito mais do que você imagina. A conversa durou a noite inteira. Roberto chorou, pediu perdão, prometeu terminar tudo com Marina. Fez todas as declarações previsíveis de homem pego em flagrante delito. Por que ela? Perguntei, genuinamente curiosa sobre a psicologia da traição. Não foi planejado, Márcia. Aconteceu numa festa de aniversário, vocês brigaram por causa de alguma coisa boba, ela estava carente, eu também... Mentira. Eu me lembrava perfeitamente daquela festa 2 anos atrás. Não brigamos. Ele estava inventando justificativas na hora. E por que continuou? Por 2 anos inteiros? Eu não sabia como parar. E você? Você estava sempre viajando, sempre ocupada com trabalho, sempre cansada. A culpa era minha, claro. A responsabilidade do adultério era da esposa negligente. Então você está dizendo que me traiu porque eu trabalhava muito para sustentar nossa casa? Não é bem assim. É exatamente assim, Roberto. Você me traiu com minha irmã por 2 anos porque eu trabalhava para sustentar o padrão de vida que você queria manter. No dia seguinte, liguei para Marina. Minha voz estava calmíssima. Precisamos conversar. Sobre o quê? Ela tentou fingir normalidade, mas havia nervosismo claro na voz. Sobre Roberto, sobre vocês dois, sobre os últimos 2 anos. Silêncio longo do outro lado da linha. Nos encontramos numa cafeteria próxima ao centro da cidade, lugar neutro, onde ela não poderia fazer escândalo. Marina chegou nervosa, cabelo preso, sem maquiagem, mãos trêmulas. Márcia, eu posso explicar? Pode mesmo? 2 anos, Marina. 2 anos na minha casa, na minha cama, rindo da minha cara todas as festas de família. Ela começou a chorar. Eu nunca quis machucar você. As coisas aconteceram. Machucou sim, deliberadamente, repetidamente, sistematicamente. Durante 2 anos inteiros. Foi mais forte que nós. O amor apareceu e... Amor? Ri amargamente. Vocês chamam isso de amor? Mentir, enganar, humilhar, trair família. Isso é amor? Marina não conseguiu responder. Apenas chorava silenciosamente. Coloquei sobre a mesa algumas impressões das conversas mais íntimas deles. Ela empalideceu completamente. O que você quer de mim? Quero que vocês assumam publicamente o relacionamento. Quero o divórcio sem complicações. Quero minha parte nos bens. E quero que você conte pessoalmente para nossa mãe o que fez. Márcia, por favor. A mamãe tem problema do coração. Deveria ter pensado nisso antes. Vocês têm 1 semana para tomar as providências. 1 ano e meio depois, estou aqui na varanda da minha nova casa. Uma charmosa residência de 2 andares no centro histórico da cidade vizinha, que comprei com minha parte da separação.
O cheiro de jasmim que plantei invade o ar da noite morna de primavera. Roberto e Marina ficaram juntos, exatamente como eu calculei que ficariam. O divórcio foi surpreendentemente tranquilo. Eu tinha todas as cartas, todas as evidências, todas as vantagens legais. Fiquei com metade dos bens. A casa antiga foi vendida e eles descobriram rapidamente que fingir amor é infinitamente mais difícil quando não há mais o tempero proibido da traição. Meu blog agora tem mais de 80.000 seguidoras espalhadas pelo Brasil inteiro. Publiquei 2 livros sobre recomeços femininos que se tornaram best-sellers na categoria autoajuda. Dou palestras em eventos corporativos, universidades e congressos sobre reinvenção pessoal após os 50. Minha consultoria educacional floresceu de uma forma que nunca imaginei possível. Silvana, Carmen, Lúcia e eu ainda dançamos juntas na academia, mas agora também participamos de competições estaduais, organizamos viagens culturais, rimos alto em restaurantes chiques. Somos aquelas mulheres maduras que os mais jovens olham com admiração secreta. Livres, felizes, donas de si mesmas, realizadas profissionalmente. A última vez que vi Roberto e Marina foi no supermercado há 2 meses. Ele está visivelmente envelhecido, grisalho, cansado, com aquele ar característico de quem carrega o peso das próprias escolhas ruins. Marina parece menor, apagada, sem o brilho natural que sempre a fez especial na família. Eles me viram no corredor dos laticínios. Roberto abaixou a cabeça imediatamente. Marina acenou timidamente, sem coragem de se aproximar. Retribui com um sorriso sereno e cordial. Não havia raiva ali, nem dor, nem ressentimento. Apenas a satisfação silenciosa e profunda de quem conseguiu construir algo novo e verdadeiro sobre os escombros de uma vida que era completamente falsa. Ontem recebi uma mensagem que me emocionou. Doutora Márcia, seu livro mudou minha vida completamente. Aos 58 anos, descobri que ainda posso ser feliz, realizada e apaixonada pela vida. Esta manhã, enquanto tomava café na varanda e planejava minha próxima viagem com as amigas, sorri lembrando da mulher que eu era há 2 anos. Aquela Márcia invisível morreu para sempre naquela terça-feira de manhã, quando descobriu a traição. Guardem bem esta verdade que aprendi. Nunca é tarde para começar de novo, e a melhor vingança contra quem nos subestima é uma vida plena, próspera e genuinamente feliz.